Olá, boa noite, graça e paz a todos vocês, queridos irmãos e amigo ouvinte que está no conforto do seu lar e que nos permite, através das redes sociais, chegarmos até você para juntos adorarmos e glorificarmos ao Senhor. Eu quero começar o culto de hoje orando a Deus em favor da vida de cada um dos ouvintes. Deus amado, Pai que está nos céus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, rogando a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada um dos irmãos e amigos que estão linkados conosco nesse espírito de adoração e louvor ao Senhor. Permita, ó Deus, que tudo o que fizermos aqui nesta noite tenha um único propósito, o qual seja a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus com o hino de número 385 do nosso cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus dos bênçãos por Jesus, verde, verde, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvamos a ti que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Realmente o nosso propósito nesta noite seja o de exaltar o nome do Senhor. A palavra de Deus em Isaías capítulo 12, versículo 2 nos diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força
e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém. Deus seja louvado. Continuemos nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, com a música pelo Ministério de Louvor. Esta paz que eu sinto em minha alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Se eu olhar ao meu redor, o que é que eu vou ver? Nós estamos vivendo um momento atípico no mundo. Por que não dizermos numa situação muito difícil aqui no nosso Brasil, onde temos notícia a todo momento de pessoas que são contagiadas pelo Covid-19, temos notícias de pessoas que estão deixando esta vida, ceifados por esse vírus. Mas o que é que nos faz ter paz em meio a tantas angústias? Não é outra coisa senão o Cristo que habita em nossas vidas. E a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 7 nos diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos.
Como precisamos, meu querido, você que me ouve, que o nosso grito de socorro, que o nosso clamor chegue aos céus e que Deus venha ao encontro das nossas necessidades e aplaque este mal que campeia toda a terra. Continuemos louvando ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois
graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as bênçãos, todos os livramentos, Senhor. Entregamos a Ti neste momento esse culto, Senhor, essa live, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui presente, cada vida, ó Pai, que está assistindo e cultuando, ó Pai, de sua casa juntamente conosco, Senhor. Esteja, ó Pai, dentro da casa de cada um desses irmãos, Senhor, que está, ó Pai, assistindo juntamente conosco aqui, Senhor. Que a Tua palavra que estará sendo dita agora, ó Pai, esteja sendo levada ao coração de cada um deles, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando hoje a semana que antecede a semana, o domingo que antecede a semana chamada Santa, semana de muitos feriados e, por que não dizer agora, de um feriadão, com antecipação de muitos feriados pelos governos estaduais. Eu quero aproveitar o ensejo deste momento da semana chamada Santa, já que nós teremos a quinta-feira, que é conhecida como a quinta-feira das indoenças, a sexta-feira, que é conhecida como a sexta-feira da Paixão de Cristo, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, para refletir com os amados em um dos textos da Palavra de Deus, que é, eu creio, um dos mais conhecidos, juntamente com o versículo 1 do Salmo 23, e talvez o mais recitado e decorado por aqueles que são amantes da Palavra de Deus e tementes ao Senhor e à sua Palavra. O texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 3, o versículo de número 16. Diz-nos assim a palavra de Deus. A versão que eu estarei lendo agora é a versão da NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na versão da Bíblia revista e corrigida, e também a Almeida Revista e Atualizada, como nós aprendemos já há muito tempo, diz-nos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu quero convidar-lhes a nos debruçarmos sobre este texto, a mergulharmos neste texto, porque com certeza, apesar de ser ele um verso todo independente, ainda que ele seja um verso independente, ainda ele está ligado inteiramente em toda a Bíblia e é completo em si mesmo. Lutero, um dos reformadores da igreja, ele chamou este texto de a Bíblia em miniatura. E de fato, ele é um resumo do Evangelho. É, como assim podemos dizer, uma Bíblia em miniatura. Quando eu olho para
o texto de João 3,16, eu fico imaginando quanta riqueza ele encerra para nós, quanta glória ele coloca diante de nós, por que não dizer também quanta profundeza, quantas verdades estão contidas nesse pequeno versículo da palavra de Deus, o qual é considerado um resumo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A começar, eu quero destacar aqui algumas verdades. E a primeira delas, quando a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, este texto, em primeiro lugar, ele afirma a existência de Deus. Por isso ele começa dizendo que Deus nos ama. Querido, se Deus não existisse, logo Deus não poderia também amar, ou ele não amaria. É interessante, você pode folhear a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e você verá que ela, em momento algum, ela se preocupa em provar a existência de Deus, mas torna-se isto como um fato provado, algo concreto. Deus existe, ponto final. Então essa é a primeira verdade que nós podemos extrair deste pequeno versículo. Mas ele continua também afirmando que Deus existe, Deus nos ama, porque Deus amou o mundo. É interessante notarmos aqui, algo sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a essência de Deus é amor. O próprio evangelista João, ele vai nos dizer que Deus é amor. E se a sua essência é amor, Deus não é obrigado a amar. Ele decidiu amar. Ele espontaneamente, ele ama e ama naturalmente. Portanto, Deus não foi obrigado a amar, mas ele espontaneamente decidiu nos amar. Mas há uma outra verdade que eu quero destacar dentro desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro diz a Bíblia que Deus ama, Deus existe. Depois diz que ele ama espontaneamente. Mas quem ama, ama alguma coisa. Quem ama, ama alguém. E o texto bíblico ele diz que Deus amou o mundo. Ou seja, afirma a palavra de Deus que o objeto deste amor de Deus é o mundo. Você pode estar pensando então no mundo, este cosmos. Você pode estar pensando no mundo como o planeta Terra, o sistema planetário. Mas, amados, aqui, embora no original a palavra de Deus cita mundo como cosmos, mas o objeto do amor de Deus aqui é o mundo antropos, ou seja, Deus ama a mim e a você. O objeto do amor de Deus aqui mencionado é exatamente uma raça caída, o homem que um dia ele distanciou-se de Deus por causa da desobediência de Adão e Eva. O homem que, a partir da entrada do pecado no mundo, ele tornou-se inimigo de Deus. Então, este é o objeto do amor de Deus. Deus ama uma raça caída, Deus ama o homem pecador, Deus ama o homem que na sua desobediência, ele está separado de Deus e, consequentemente, ele tornou-se inimigo de Deus. Portanto, este é o objeto do amor de Deus. Deus ama
a mim e a você, apesar de pecadores que nós somos. E eu fico imaginando aqui, que grande privilégio saber que Deus me ama, saber que Deus me ama, que honra, que bênção, que alegria isso traz ao meu coração, pois se Deus me ama, logo Deus quer me ver bem, Deus quer me ver feliz, Deus quer me ver salvo e Deus quer me ver eternamente com Ele. Mas o texto bíblico ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, faltou palavras no nosso vocabulário para descrever a maneira como Deus amou a humanidade. Não encontrando outras palavras, aqui o escritor sagrado ele diz que Deus amou de tal maneira, de uma maneira inexplicável. Ele me amou e Ele te amou. Mas afirma a palavra de Deus que por causa deste amor, Deus deu o seu Filho unigênito. Prestem bem atenção. Normalmente quem ama, amar é doar. Amar é dar de si. E a palavra de Deus aqui diz que Deus amou, que Ele deu o seu Filho unigênito numa relação única para com a humanidade. A palavra de Deus vai nos mostrar, e nós nessa semana estaremos relembrando sobre isso, sobre a paixão do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Ele, Jesus, Ele veio, Ele sofreu e Ele morreu com o propósito de salvar a humanidade, com o propósito de redimir o homem dos seus pecados. Mas ainda, procurando assim debulhar esse texto e mergulhar nas profundezas do texto, a palavra de Deus afirma aqui que a vinda do Filho de Deus, ela foi consequência do amor de Deus. Deus não ama porque o Filho veio. É muito comum, eu amo fulano porque o fulano fez isso, ou eu amo fulano porque fulano é isso. Não, a palavra de Deus nos mostra que o amor aqui, ele é a causa de Deus ter enviado o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Deus não ama a humanidade porque Jesus veio, ou seja, Jesus veio como consequência do amor de Deus. O amor é a causa e não o efeito da vinda do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que com a vinda do Senhor Jesus, Deus e o homem se encontram. Nele, o Senhor Jesus Cristo, o homem satisfaz todas as suas aspirações e todas as suas necessidades espirituais. Portanto, Deus ama-nos apesar dos nossos pecados. Mas eu quero ainda destacar outras verdades dentro desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, queridos. A Bíblia diz nesse texto que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos trazer vida eterna. Se Jesus veio ao mundo trazer vida aos homens, logo nós estávamos sem vida. Há um texto na palavra de Deus em Efésios, no capítulo de número 2, Paulo escrevendo aos Efésios, ele mostra-nos a condição que o homem sem Deus, ele se encontrava. Diz-nos assim: vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados. É interessante que quando a gente vai no original em que esse texto foi escrito, Paulo usa aqui, no grego, a expressão necros. Necros aqui dá a ideia de morto, de um cadáver, de um defunto. E é exatamente isso que Paulo está nos dizendo, que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E ele diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por causa do nosso pecado, o homem é considerado para com Deus como morto em seus delitos e pecados. E o versículo 5 diz, a partir do versículo 4 diz assim, todavia, ou conforme a linguagem da Bíblia revista e corrigida, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos, quando ainda éramos cadáveres, em transgressões, pela graça são salvos. Que texto fantástico! A Bíblia diz que por causa do pecado o homem está morto. Ou o homem está vivo para Deus e morto para o mundo e o pecado, ou o homem está vivo para o mundo e morto para com Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus não ama o mundo. E quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que aquele que ama o mundo, este sistema, ele constitui-se inimigo de Deus. Portanto, amados, esta é a situação que o pecado deixou a raça humana mortos para com Deus. Se nós estávamos mortos, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Não vida de 20, 30, 50, 70, 100 anos, mas vida eterna. O pecado, ele separa o homem de Deus. O homem separado de Deus por causa do pecado, ele é morto para com Deus. Mas Jesus, diz o texto aqui, ele veio para nos trazer vida. E se ele veio para nos trazer vida, logo nós estávamos sem vida, perdidos por consequência. Mas o Filho de Deus, diz a palavra de Deus aqui, ele veio nos trazer a vida perene. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz assim, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ele continua dizendo, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O pecado colocou o homem debaixo da maldição. O pecado, ele levou o homem a ser considerado aos olhos de Deus como morto. Mas Jesus, ele veio para trazer vida eterna a todos os seres humanos. Mas ainda, considerando esse texto, versículo 16 de João 3, ele afirma que o meio de nós recebermos a vida, o meio de nós recebermos a dádiva de Deus, é pela livre aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É interessante, amados, que
Esse texto dá-nos a entender que ele reconhece a liberdade e também a responsabilidade do homem diante de Deus. Deus nos deu o livre arbítrio. E aí então o texto diz assim que Jesus veio para todos, mas nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos, porque há no homem uma faculdade chamada livre-arbítrio. O homem tem a liberdade e a responsabilidade diante de Deus de crer e de receber ou também de recusar esta vida que o Senhor Jesus veio nos trazer. Por isso o texto continua dizendo, para que todo aquele que nele crê. Não é para todos, é para o que crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Portanto, é sem coação, mas é pela persuasão. A Bíblia nos diz que quem nos persuade a crer é o Espírito Santo de Deus, o Consolador enviado pelo Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele, quando vier, o Senhor Jesus Cristo disse isso, e ele, o Espírito, quando vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Ou seja, Deus nos persuade, mas Ele não nos obriga. Ele tenta te convencer, mas Ele não te obriga. Você é livre para crer ou não. Por isso diz a palavra de Deus que Jesus veio como resposta do amor de Deus, como presente de Deus à humanidade, para trazer vida àqueles que estavam sem vida, estavam mortos, para que todo aquele que nele crê, ou seja, passa pela vontade humana. Você é livre para crer ou não. A dádiva de Deus é para os que voluntariamente aceitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aqui há uma outra verdade. A verdade de que há no homem a capacidade de entender o plano de Deus e também de crer no plano de Deus, de crer em Jesus. Preste bem atenção que é pela fé. Nós não sabemos explicar o amor de Deus por nós, mas é só pela fé. Não sabemos explicar o método de Deus na encarnação do seu Filho, mas tudo isso nós aceitamos pela fé. Eu, por exemplo, creio que meus filhos me amam. Sabe por quê? Porque eles demonstram isto, eles verbalizam isto, eles falam sobre isto. Assim também eu creio que Deus me ama, porque Ele fala através da sua palavra, do seu amor para comigo, e eu aceito isso pela fé. Jesus morreu por mim, eu creio pela fé. Mas, continuando olhando para este texto, a palavra de Deus vai nos mostrar uma outra verdade, quando diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a verdade que eu vejo aqui? A verdade de que o mundo ele tem a oportunidade de ser salvo pela fé, de ser salvo pela fé. Eu já disse e repito, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade apesar dos nossos pecados. Não porque nós merecíamos este amor, mas foi um ato da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, ela vem de uma palavra
latina, a palavra misericardis, ou seja, miserável e coração. O que eu entendo aqui é que Deus pegou a miséria humana, apesar dos pecados do homem, apesar dele se tornar inimigo de Deus, Deus pegou este homem no estado de miséria, colocou em seu coração e por um ato de graça e de misericórdias ele enviou Jesus. E através da vinda do Senhor Jesus, ele dá ao mundo a oportunidade de ser salvo pela fé. Ou seja, Jesus veio para todos, independente de raça, independente da nação, independente da escolaridade, mas infelizmente nem todos serão salvos, porque a salvação se limita ao que crê, né? A salvação se limita ao ser individual. Eu não posso crer pelos meus filhos. Cada um precisa exercitar a sua fé e apropriar-se da salvação em Cristo Jesus, pois ela está limitada ao indivíduo, só ao que crê. Mas, olhando ainda, numa reflexão dentro desse texto, a palavra de Deus vai nos mostrar que quem crê no Filho tem a vida eterna. Ao contrário daquele que não crê, diz a palavra de Deus que esse não tem a vida. 1 João capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não tem a vida. Por outro lado, ainda afirma o texto bíblico que há dois destinos para o homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não perecer aqui é não se perder. Esse perecer aqui equivale a dizer assim da existência do inferno, pois a Bíblia fala de vida eterna, fala de salvação e fala dos céus, mas também ela nos mostra que a vida eterna é para o que crê. Há dois destinos para os homens: vida eterna nos céus ou perdição eterna no inferno. E por último, olhando para esse texto, eu chego à conclusão de uma outra grande verdade, pois o texto afirma que Jesus, só Jesus, é o único meio do homem se salvar. Não há outro meio, não há outro caminho. Por isso, em Atos 4:12, a palavra de Deus diz assim que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo seguinte, versículo 16, ele diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É por meio de Jesus, é só através do Senhor Jesus. E meu querido, nesta noite, você é convidado a aceitar esta dádiva dos céus, pela fé, respondendo ao amor de Deus, que nos tem amado e continua nos amando, apesar de pecadores que somos. Só aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor é que nós podemos ser salvos. Em João capítulo 5, versículo 24, finalizando com esse texto, a palavra de Deus diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra
Aqui são palavras do Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Portanto, o Senhor Jesus, nesta noite, te convida a aceitá-lo pela fé. Como disse, ele nos persuade, mas ele não nos obriga. E aqueles que ouvem e se apropriam da salvação pela fé, recebem dele a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados e a vida eterna ali nos céus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, que você se fortaleça ainda mais com essas palavras da graça e do amor de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe.
Ele vem para te salvar. A palavra de Deus, ela tem para nós duas mensagens, ou três mensagens. O Velho Testamento, ele fala sobre a queda do homem e a promessa da vinda de Jesus. O Novo Testamento, ele fala-nos da vinda de Jesus para nos salvar. Ele veio, ele morreu como prova do amor de Deus por nós. Mas há uma terceira promessa: ele virá para buscar aqueles que já foram salvos por ele. E eu quero te convidar você nesta noite a ter essa experiência com o Senhor Jesus. Nós vivemos um momento angustiante no mundo, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Então, amados, vamos crer no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos crer que só Ele pode nos salvar. Ele veio para nos salvar. Feche seus olhos, nós vamos orar encerrando esse culto. Mas eu quero te convidar a, nesta noite, confessar em seu coração, pela fé, Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, Pai, pela profundidade da tua palavra. E nesta noite, nós tivemos, ó Deus, nossas mentes e corações iluminados pela tua palavra, mostrando-nos, ó Deus, o teu grande amor pela humanidade, mostrando-nos, ó Deus, o presente do Senhor para a humanidade, apesar de não merecermos, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para aqui viver, morrer, dar a sua vida para nos salvar. Que, ó Deus, aqueles que estão a nos ouvir nesta noite, creiam nessas verdades, abram seus corações e confessem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Eu rogo, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada membro desta igreja, de cada família dos membros desta igreja, sobre a vida daqueles nossos irmãos e amigos de outras igrejas que também estão a nos ouvir. Pai, louvamos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. E se não fosse, ó Deus, as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos nesse mundo. Olha, ó Deus, para cada um de nós com um olhar de compaixão e graça, curando as nossas enfermidades, suprindo as nossas necessidades, aplacando esse espírito de ansiedade que muitas vezes invadem os nossos corações diante das incertezas do amanhã. Que possamos, ó Deus, estar alicerçados em Cristo Jesus, a rocha inabalável. Nós oramos ao Senhor, rogando todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos aqueles que permaneceram sintonizados conosco através aí das redes sociais, do YouTube, através do Facebook, adorando ao Senhor. Que Deus possa te abençoar e que Ele dê a todos uma semana de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Amém.